Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 29 e 30 do curso de Química 3, o Equilíbrio Químico 3, Deslocamento do Equilíbrio, que é o princípio de Le Chatelier. Bom, o princípio de Chatelier, ele fala que você consegue mudar o equilíbrio químico, portanto você consegue alterar a constante de equilíbrio químico de três maneiras. A primeira maneira seria alterando a concentração dos reagentes ou dos produtos. A segunda maneira seria com a alteração da temperatura. E a terceira seria a alteração da pressão. Então, vamos estudar as três formas que a gente pode alterar ou deslocar o equilíbrio químico. Portanto, a primeira seria a alteração das concentrações dos reagentes ou dos produtos. Iria apagar isso aqui. Bom, aqui está um equilíbrio químico, N2O4 se transformando em 2NO2. Bom, nesta equação química que é um equilíbrio, que é uma reação reversível, você tem que um N2O4 se formar duas moléculas de NO2. Portanto, a constante de equilíbrio seria a concentração de NO2 ao quadrado dividido pela a concentração de N2O4, que seria os reagentes. Bom, aqui você sabe o que é 1, portanto, como que você pode alterar esse equilíbrio químico alterando a concentração? Perceba que no início da reação, aqui está a concentração dos reagentes. E aqui seria a concentração do produto, ok? No início não tem nada, tem muito reagentes, mas não tem nada de produtos. Mas ela chega no equilíbrio assim, né? Aqui seria o equilíbrio. Essa aqui cai menos do que essa. Por quê? Porque essa aqui, ó, está com um fator multiplicativo por 2, né? Então, se esse cai uma vez, essa sobe duas vezes. Portanto, aqui seriam os produtos e aqui seria os reagentes. Bom, a partir daqui, ó, a gente já tem a constante de equilíbrio. Já está em equilíbrio. Todos os produtos que sofrem uma reação formam os reagentes e todos os reagentes formam os produtos. Ok. Mas, e se a gente alterasse, o equilíbrio aumentando a concentração de N2O4? Na aula de cinética química, a gente estudou que a gente pode alterar a velocidade da reação com algumas alterações. A primeira seria a concentração de reagente. Por quê? Porque a concentração de reagentes aumenta os choques efetivos. Portanto, quando você aumenta a concentração dos reagentes, você desloca o equilíbrio para a direita. Há um deslocamento, portanto, há um aumento na velocidade direta. Portanto, quando você aumenta a concentração dos reagentes, você aumenta os choques. Esses choques aumentam a possibilidade de aumentar o produto, portanto, o NO2, o óxido de nitrogênio. Então, quando você aumenta a concentração dos reagentes, você aumenta os choques efetivos, o que faz com que você aumenta a velocidade da reação para a direita.
Portanto, você desloca o equilíbrio químico para a direita. Portanto, quando você aumenta os produtos, você desloca o equilíbrio para a direita. Você forma mais produtos quando você desloca, quando você aumenta os reagentes. Quando você aumenta os reagentes, você desloca o equilíbrio justamente para a direita, você aumenta os produtos. Portanto, quando você aumenta os reagentes, você aumenta os produtos. Então, você desloca o equilíbrio para a direita, portanto, aumentou os reagentes, você aumenta os produtos, portanto, você desloca o equilíbrio para a direita. Então, você desloca o equilíbrio para a direita. E se você aumentar o produto, você desloca o equilíbrio para a esquerda, para a velocidade inversa. Portanto, se você aumenta os produtos, você aumenta os reagentes. Portanto, você desloca o equilíbrio para a esquerda. Mas também tem se você diminuir a concentração dos reagentes. Quando você diminui a concentração dos reagentes, você desloca o equilíbrio justamente para os reagentes. Portanto, você aumenta os reagentes, portanto, você desloca o equilíbrio para os reagentes. Mas, se você diminuir os produtos, portanto, se você diminuir os produtos, você aumenta os produtos, portanto, você desloca o equilíbrio químico para os produtos. Você diminui os produtos, a reação tende a ir para os produtos para ficar com o equilíbrio constante. O que é interessante a gente notar? No gráfico, a gente consegue observar essas reações. Por exemplo, se a gente aumenta a quantidade de N2O4, então aqui seria tudo, né? Seria toda a explicação. Quando você aumenta os produtos, você desloca o equilíbrio para a esquerda. Mas vamos fazer essa reação química aqui, ó. Vamos fazer essa reação química. Espero que você tenha entendido todos os deslocamentos, o que acontece, e a gente vai fazer agora no gráfico um aumento na concentração dos reagentes. Por exemplo, aqui você tem N2 mais H2 em equilíbrio químico, formando o amônia, 2NH3. 6, 2 está certo. Então aqui é 1 para 3 para 2. Bom, quando eu tenho 1 mol de N2, eu perco 3 mols de H2 e formo 2 mols de NH3. Então, vou fazer aqui as 3 representações. A primeira vai ser do N2 caindo. A segunda vai ser do H2. Perceba que aquela dele é mais brusca, porque ele tem um coeficiente maior. Portanto, quando ele cai mais rapidamente. E aqui a gente tem a produção dos produtos entrando formando o NH3. Portanto, aqui está o N2, aqui está o H2 e aqui está o NH3, certo? Então, aqui seria o equilíbrio, né? Está em equilíbrio aqui. Aqui, então, seria o equilíbrio desses três. Está em equilíbrio. Todo o N2 e H2 que são transformados em NH3. Então, o que aconteceria com o gráfico de concentração pelo tempo, ou caminho da reação, se a gente aumentasse o N2?
Então, se a gente aumentasse o N2, ó, perceba, a gente aumentou o N2. Ó. Com o aumento do N2, iria ter o aumento da concentração do M2 e depois ia cair novamente. Perceba que ia cair em uma situação maior, enquanto que a concentração do H2 iria cair mais e a concentração de NH3 iria subir mais. Então aqui, ó, a gente está com um novo equilíbrio, uma nova concentração de equilíbrio. Então aqui é o equilíbrio 1 e aqui seria o equilíbrio 2, equilíbrio químico 2. O que é importante dizer? Que o equilíbrio, a constante de equilíbrio 1, ela é exatamente igual à constante de equilíbrio 2. Então nunca se esqueça disso. O equilíbrio sempre vai ser o mesmo. O que vai alterar é a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos. Ok? Então, quando você altera o equilíbrio, ó, você alterou aumentando a concentração de N2. Perceba que ele cai, vai cair ainda mais o H2, porque ele vai ser consumido, e vai aumentar o NH3. Por quê? Porque quando você aumenta os produtos, você aumenta os reagentes. Olha lá, ó, aumentei os reagentes. Ó. Portanto, você desloca o equilíbrio químico para a direita. Quando você aumenta o NH3, você desloca, você tem um deslocamento para a direita, ok? A mesma coisa aconteceria, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos ver se dá para fazer aqui nesse espaço aqui, se eu consigo fazer o deslocamento, se eu aumento a quantidade de NH3. Por exemplo, se eu aumentar a quantidade de NH3, perceba que eu vou aumentar, vou aumentar a concentração de H2. Se eu aumentar a concentração de H2, eu vou ter uma queda posteriormente. Eu vou ter ainda mais uma queda do NH2. Aqui seria o equilíbrio já. E aqui, ó. E aqui eu aumentar os produtos, ó. Então aqui seria a nova constante de equilíbrio. Ó. Aqui seria a nova constante de equilíbrio, ó. Constante Q3. Então, a constante de equilíbrio 1 é igual a constante de equilíbrio 2, que é igual a constante de equilíbrio 3. Por que a constante de equilíbrio vai ser igual? Porque perceba que a constante, o Kc dessa reação seria justamente, isso aqui é gás, isso aqui é gás, isso aqui é gás, tudo gasoso. Então, se é tudo gasoso, tudo entra na constante de equilíbrio no Kc. Portanto, NH3 ao quadrado dividido pela concentração de N2 multiplicado pela concentração de H2 ao cubo. Então, para manter isso constante, se eu aumento isso aqui, ó, eu vou ter que eu vou ter que aumentar isso aqui também. Para quê? Para que isso se mantenha constante. Se isso daqui diminuir, eu vou ter que aumentar isso daqui, ó. Para que quando eu diminuo isso aqui, eu tenho que diminuir isso aqui também, né? Eu tenho que diminuir os produtos para deixar isso aqui constante. Então, se eu aumento isso daqui, ó, se eu aumento os reagentes, eu tenho que aumentar os produtos para manter a constante. Então, tudo gira em torno para manter a constante. Então, se eu altero a concentração dos produtos ou dos reagentes, eu tenho que alterar o deslocamento para justamente manter a constante de equilíbrio. Portanto, esse gráfico aqui, ó, é de suma importância.
tem provas que cai esse gráfico e cai esse desequilíbrio, o aumento dos reagentes, uma diminuição dos produtos, e você observa esse novo equilíbrio, sabendo que o equilíbrio químico sempre vai ser o mesmo valor. Ok? Então, eu vou fazer novamente aqui o que pode acontecer. Vamos lá, uma tabelinha bem legal de fazer. Se você aumenta a concentração dos reagentes, você aumenta a concentração dos produtos, portanto você desloca o equilíbrio químico para a direita. Se você aumenta a concentração dos produtos, você aumenta a concentração dos reagentes, portanto você desloca o equilíbrio químico para a esquerda. Se você diminui a concentração dos reagentes, você aumenta a concentração dos reagentes, portanto você desloca o equilíbrio químico para a esquerda. Se você diminui a concentração dos produtos, você aumenta a concentração dos produtos, portanto você desloca o equilíbrio químico para a direita. Então essa tabelinha aqui, se você conseguir fazer ela decorada assim mesmo, qualquer questão de Le Chatelier, você vai conseguir saber para onde o equilíbrio químico está sendo deslocado. Vamos agora para a segunda alteração. Essa seria a primeira, a alteração das concentrações dos reagentes ou dos produtos. E a segunda, não se esqueça que a constante de equilíbrio ela só é alterada com a temperatura. A constante de equilíbrio ela só se altera com a temperatura. Cada temperatura tem uma constante de equilíbrio. Por isso que todos os exercícios vão falar a constante de equilíbrio pode ser 10 na temperatura de 25 graus. Sempre vai dar a temperatura, porque ela se altera com a temperatura. Então, qual é a segunda alteração, o segundo princípio de Le Chatelier? Seria justamente, então o segundo aqui, a alteração na temperatura. Então, existem reações químicas que são exotérmicas e existem reações químicas que são endotérmicas. Portanto, colocar esse exemplo aqui, exemplo 1. O H2 mais o I2 estando em equilíbrio químico com H2I. Isso aqui tem um ΔH negativo, portanto tem um ΔH positivo, portanto é uma reação endotérmica. O ΔH dessa reação é positivo, portanto o que vai acontecer se eu alterar a temperatura nesse sistema? Perceba que quando ele falar que o ΔH é positivo, ele está falando que para a reação direta ela é endo, e para a reação inversa ela é exo. Então ele pode falar o seguinte: para essa aqui é gasoso e aqui é gasoso. Para essa reação, ele pode falar assim, a gente estava com essa reação, a gente percebeu que o sistema ele esquenta, mas o meio esfria, porque está roubando calor do meio, portanto o meio está ficando cada vez mais frio. E ele pergunta o seguinte: se a gente aumentar a temperatura, pela lei da cinética química, a gente sabe que toda vez que a gente aumenta a temperatura do sistema, a gente aumenta a velocidade das partículas, portanto elas ficam mais agitadas. Então é natural que você vai aumentar tanto a reação direta como a reação inversa, porque
porque é uma das teorias da lei da velocidade da reação química. Quando você aumenta a temperatura do sistema, você aumenta a velocidade das partículas, portanto você aumenta a possibilidade de ter choques sucessivos, portanto você aumenta a velocidade da reação, sempre. Então, tanto para a direita como para a esquerda, você vai aumentar a velocidade, portanto você está deslocando o equilíbrio tanto para a direita como para a esquerda. Mas para reações endotérmicas, você vai aumentar mais. Por quê? Porque quanto mais calor você fornecer para esse sistema, mais ele vai deslocar para a direita. Portanto, com o aumento da temperatura para uma reação endotérmica, você vai aumentar a concentração dos produtos. Portanto, você vai deslocar o equilíbrio químico para a direita. E você vai ter uma alteração. Aqui seria, por exemplo, o K1. Então, o K2 vai ser diferente do K1. Aqui, para a alteração na temperatura, você modifica o K. Na alteração da concentração dos reagentes, você não modificava o K. A constante sempre ficava o mesmo valor. Para a alteração da temperatura, não. Para a alteração da temperatura, o K2 vai ser diferente do K1. Portanto, a constante de equilíbrio vai ser diferente da constante de equilíbrio para uma temperatura, por exemplo, aqui seria uma temperatura de 25 graus. Você colocou aqui para 25 graus, seria K1. Aqui está uma temperatura de 60 graus Celsius. Portanto, vai ser K2. Então, K2 é diferente do K1. E se eu diminuísse a temperatura? O que ia acontecer? Eu ia aumentar a concentração dos reagentes. Portanto, eu ia deslocar o equilíbrio químico para a esquerda. Portanto, ia ser uma constante, K3, que é diferente da K1, que é diferente da K2. Então, a temperatura aqui seria, por exemplo, de 15 graus Celsius. Então, toda a questão de equilíbrio químico, ele tem que dar a temperatura. Todas as questões de equilíbrio químico, ele tem que dar a temperatura. Então, para a reação direta, se for endo, se você aumenta a temperatura do ambiente, você aumenta a concentração dos produtos. Portanto, você desloca o equilíbrio para a direita. Se você diminui a temperatura para a mesma reação, você vai aumentar a concentração dos reagentes, ela vai vir para cá, ó, vai ter a reação inversa, vai ser aumentada. Portanto, vai ser deslocada o equilíbrio químico para a esquerda. Ok? Então, assim seria a alteração na temperatura. Nas questões, ele vai falar se essa reação química ocorre de forma endotérmica. A velocidade direta dela, a reação direta, é endotérmica. E se eu aumentar a temperatura, vai acontecer o quê? Aumentar os produtos. É bem direto, você não pode ficar perdendo tempo. Olhar a reação, ver o que está sendo alterado e falar para onde a reação está sendo deslocada. A terceira alteração seria a alteração na pressão. Vamos entender essa terceira alteração e última. Seria a terceira alteração, terceiro princípio de Le Chatelier, e a última para esta aula. Vai ter parte 2, mas a parte 2 vai ser só de exercícios e vai ser no computador. E a gente ainda fala um pouco da diluição de Oswald nesta aula. Então, para o terceiro desequilíbrio ou deslocamento, seria a alteração na pressão. Bom, como é que você pode alterar a pressão de um sistema? Primeira resposta que teria de uma aula seria aumentando a temperatura. Não, ok, aumentando a temperatura você aumenta a pressão, porque você vai aumentar a energia das partículas, eles vão se chocar com o recipiente e vai aumentar a pressão, sabendo que pressão é força dividido pela área. Então, se você aumenta a força, você aumenta a pressão deixando a área constante. Ok, mas se aumentar a temperatura não vale, porque se aumentar a temperatura a gente está alterando a temperatura. Eu quero saber a alteração na pressão, o que a gente pode fazer para alterar a pressão.
Aí uma pessoa pode falar aumentar a concentração dos reagentes. Portanto, a pressão é força sobre área. Se você aumentar a concentração, você vai ter mais choque no sistema. Portanto, você também vai aumentar a pressão. Mas se você aumentar a concentração dos reagentes ou dos produtos, também não vai adiantar, porque isso aí seria a primeira alteração. Alteração na concentração dos reagentes ou na concentração dos produtos. Então, eu quero saber uma maneira que eu consigo alterar a pressão sem alterar a temperatura e sem alterar a concentração dos reagentes. A única maneira que poderia ser, sabendo que pressão é a força dividido pela área, não mexendo na força, porque a força seria a temperatura e a concentração seria na área, portanto, no volume. Então, quando você comprime o gás, perceba, pressão é força sobre área. Então, quando você comprime o gás, quando você diminui o seu volume, você aumenta a pressão mantendo isso aqui constante. Porque a força vai ser a pressão vezes a área. Isso aqui é inversamente proporcional. Portanto, quando você comprime o gás, quando você diminui o seu volume, aqui está um volume inicial, e você comprime esse gás. Ele está aqui e você comprime ele para ficar com esse volume aqui. Você está comprimindo ele, você está diminuindo a sua área, portanto você está aumentando a pressão. E também se você ocorrer uma expansão, né? Uma expansão seria o quê? Um aumento do volume. Então a força seria a pressão vezes a área seria o volume, né? Então se você, assim, PV, NRT. Se você manter isso aqui tudo constante, se você aumentar se você quiser diminuir, se você diminuir o volume, você aumenta a pressão. Se você mantendo isso aqui constante, temperatura e a concentração, você tem que, se você aumentar o volume, você diminui a pressão. Perceba que você está com um gás aqui, aqui dentro. Você tem um gás aqui dentro e após um determinado tempo, você aumenta esse volume. Você concorda que essas moléculas estão com mais liberdade para se chocar, portanto, elas têm uma menor pressão, porque elas estão se chocando com um recipiente maior, portanto, ela diminui a pressão. Sabendo que a PV-NRT, deixando a constante a concentração, deixando constante uma constante e a temperatura constante, não alterando a pressão nem com a temperatura nem com a concentração. Então, você tem que o volume diminuído, você aumenta a pressão. Se você aumentar o volume, você diminui a pressão. Ok, então a gente só consegue alterar a pressão para esse sistema aqui, aumentando o volume ou diminuindo a pressão. Ok. Então, digamos que a gente tem uma reação química dada assim, N2O4 gasoso em equilíbrio químico com 2NO2. O que pode acontecer nesta reação? Bom, você concorda que aqui tem 1 mol e aqui tem 2 mols? Então, se você aumentar a pressão, portanto, diminuir o volume desse sistema, você vai deslocar o equilíbrio químico para onde? Bom, se você aumenta a pressão, portanto, você desloca o volume, o equilíbrio químico vai querer manter a pressão constante. Então, se você está aumentando a pressão, portanto, diminuindo o volume, ele vai querer ir para os produtos ou os reagentes vai querer ir para um local que tenha menos mol. Portanto, quando você diminui o volume, você desloca o equilíbrio para a esquerda, aqui com o aumento da pressão. Então, você desloca o equilíbrio para a esquerda. Então, desloca o equilíbrio para a esquerda. Por quê? Porque ele vai para o local que tem menos mol, para deixar o sistema constante. Porque você sabe que o equilíbrio químico estuda sempre a reação que deixe em equilíbrio, que a velocidade de ida seja a mesma velocidade de volta.
Mas você pode fazer também a diminuição da pressão, né? Com o quê? Com o aumento do volume. Então você vai deslocar o equilíbrio químico para a direita. Quando você aumenta o volume, você diminui a pressão. Ele vai querer ir para um local, o sistema vai querer um local que tenha mais mols. Portanto, quando você diminui a pressão, você vai deslocar o equilíbrio para a reação química direta. Ok? Então, a reação química direta. Então, seria assim. Se você aumentar a pressão, você vai para o local que tem menos mols. Se você diminuir a pressão, você vai para o local que tenha mais mols. Então, desloca o equilíbrio químico para a esquerda, local com menos mol. Quando você aumenta o volume, diminui a pressão, você vai para o local com mais mol. Ok? Então, seriam essas três formas de alterar deslocar o equilíbrio químico. Bom, umas questões perguntam assim. Você tem um sistema, aqui vai estar o N2. Aqui vai estar o sistemazinho aqui. E você tem aqui o N2O4 e o N2O2. E a pergunta fala assim: se eu colocar aqui um gás inerte, o que seria um gás inerte? Por exemplo, o N2. Se eu colocar o N2 aí, eu não iria aumentar a pressão? Aí a resposta seria não. Porque o que importa aqui é a pressão parcial do gás. É a pressão dele ocupada pelo volume total. Então, o que importa é a pressão parcial do N2O4, que é o quê? É o número de mols de N2O4 dividido pelo número de mols total multiplicado pela pressão total. Então, quando você coloca o N2 aqui, você não altera a pressão parcial. A pressão parcial é aquela exercida pelo gás se ele estivesse no sistema sozinho. Portanto, o gás inerte não altera a pressão. A única coisa que altera a pressão, para a alteração da pressão, no princípio de Chatelier, é justamente a diminuição do volume ou aumento do volume. Porque com a diminuição você aumenta a pressão, sabendo da lei de Chatelier, né? nRT. Então isso aqui vai estar constante. Se você aumenta a pressão, você diminui o volume. Aí se você mantendo isso aqui constante, se você aumenta o volume, você diminui a pressão. Então é com o volume. Ele vai perguntar: se haver uma compressão, vai haver mais formação do quê? Se vai haver uma compressão, vai ter mais formação dos produtos, dos reagentes. Ok? Então, o local com menos mols para os reagentes. Então depende de cada reação química. Ok? Vamos fazer agora a última análise, que seria a diluição de Oswald. Então, eu já expliquei os três princípios de Le Chatelier, os três deslocamentos, que é a concentração dos reagentes, a temperatura e a pressão, que está totalmente interligada com o volume do sistema. Vamos agora para a diluição de Oswald. Então, aqui ó, diluição de Oswald. Bom, a diluição de Oswald fala assim: quando você aumenta quando você dilui algo, você aumenta o quê? Você aumenta o solvente, né? Sabendo que para uma diluição, quando você aumenta o volume,
você vai diminuir a concentração. Por quê? Porque o número de mols é a concentração comum. Isso aqui vai ser lá em Química 2. Então, a concentração comum é dada por número de mols dividido pelo volume. Então, se você deixa o número de mols constante, você tem que a concentração comum multiplicado pelo volume. Se você tem um sistema aqui, ó, e outro sistema aqui, posteriormente, você tem um sistema com um volume maior, aqui vai ter o número de mols 1 e aqui o número de mols 2. Então, o número de mols 1 é igual ao número de mols 2. Você só vai aumentar o volume. Então, a concentração 1 multiplicado pelo volume 1 é igual a concentração 2 multiplicado pelo volume 2. Portanto, se você aumenta o volume, você diminui a concentração. Ok. Mas, você também lembra que quando você aumenta o volume do sistema, você aumenta a ionização. Por quê? Porque, por exemplo, você tem a ionização seria moléculas ionizadas dividido pelo volume total. Então, quando você aumenta o volume, você está aumentando a quantidade de moléculas ionizadas. Então, a diluição de Ossos fala exatamente disso. Ó. Ele fala o seguinte: aqui você tem um ácido fraco, o HCN. E ele está em equilíbrio químico formando o H+, mais o CN-. Você concorda que esse ácido aqui, ele é um ácido fraco, mas você pode aumentar o solvente. Então, se você aumentar o solvente, sabendo que isso aqui é as moléculas ionizadas, isso aqui é o princípio de Arrhenius, dividido pelo volume total. Ok? Então, se você aumentar o volume, você vai aumentar a quantidade de moléculas ionizadas. Portanto, aqui você tem uma molaridade inicial e aqui você tem 0, 0. Então, na reação, aqui está o início, a reação, você tem que a concentração de íons vai ser MO, multiplicado por a concentração vezes MO, multiplicado também pela concentração vezes a molaridade inicial. O que é molaridade inicial? É mol por litro, molaridade. Portanto, você tem a final. O que seria a final? MO menos o alfa multiplicado por MO seria a quantidade de moléculas que está sendo ionizada, que está sendo reagida, que está sendo formada, está sofrendo íons, porque isso aqui está em um sistema, isso aqui estaria formando íons, isso aqui é uma ionização, isso aqui é uma ligação covalente formando íons. Portanto, forma a molaridade inicial multiplicado pela o coeficiente de ionização. Portanto, no final ia ser coeficiente de ionização e coeficiente de ionização. Então, a gente tem que o Ka, constante de ácido, seria alfa multiplicado por MO vezes alfa multiplicado por MO dividido por MO. Eu vou botar isso aqui em evidência. Como é que seria isso aqui? Em evidência seria MO multiplicado por 1 menos o alfa, né? Então ficaria MO multiplicado por 1 menos o alfa, né? Isso aqui está em evidência. MO seria MO menos alfa seria MO menos alfa. Então, você pode cortar isso aqui, ó. Corta isso aqui e corta isso aqui. Você vai ficar com Ka é igual a alfa vezes MO vezes alfa dividido por... Tá torto, né? Vou fazer esse negócio torto. Deixa eu fazer. Ver se eu consigo fazer. Vou fazer tudo aqui, ó. Então, o Ka seria alfa vezes MO vezes alfa vezes MO dividido por MO em evidência. Então, você vai cortar o MO, vai ficar Ka é igual ao alfa vezes MO vezes o alfa
dividido por 1 menos o alfa. Você concorda que 1 menos o alfa para um ácido fraco, o alfa vai ser muito baixo. Portanto, isso aqui vai ser quase zero, quase zero. Então, o Ka ia ficar igual ao alfa ao quadrado multiplicado por MO, dividido por 1. Portanto, o que é a lei de Oswald? A lei de Oswald fala que o Ka é igual ao alfa ao quadrado multiplicado por MO. É aqui que chega na equação. Você vai no livro de diluição de Oswald, tá assim. Mas o porquê? Porque o alfa vai ser muito pequeno. Então, com um alfa muito pequeno, você chega isso aqui você tende a zero, portanto vai ser dividido por 1. Então, a constante de ionização do ácido é igual ao alfa ao quadrado multiplicado por MO. Então, se você diminui a molaridade, você aumenta o alfa, deixando a constante. Isso aqui vai ser uma constante. Portanto, isso aqui é o estado de diluição do ácido. Se você aumentar, você diminuir a molaridade, como é que você diminui a molaridade? Aumentando o volume. Porque a molaridade é mol por litro. Se você aumentar o volume, deixando o mol constante, você vai diminuir a molaridade. Ok? Então, toda vez que você quando você diminui a molaridade, você aumenta a concentração, porque você está aumentando o volume. Aqui seria Ka é igual ao alfa ao quadrado multiplicado por mol por litro, né? Então, quando você... aqui seria o Ka igual ao alfa ao quadrado, mol e litro a menos 1. Então, quando você aumenta o litro, você diminui quando você... seria assim. Então, alfa ao quadrado multiplicado por mol dividido pelo litro. Então, quando você aumenta o volume, você aumenta a constante de ionização, deixando o Ka constante. Isso aqui seria constante também. Então, toda vez que você aumenta o volume, você aumenta o grau de ionização. Isso é a constante, a lei de Oswald. Toda vez que você diminui a molaridade inicial, você aumenta o fator de ionização. Então, molaridade é o mol, a concentração molar, que é mol por litro. Mol vezes volume, dividido por volume. Então, se você deixar o mol constante, a molaridade e o volume é inversamente proporcional. Se você aumenta o volume, você diminui a molaridade. Se você diminui a molaridade, você aumenta o fator de ionização do ácido. Ok? Então, isso aqui é a lei de Oswald explicada e detalhada, né? Agora você consegue entender. Vamos fazer um exercício sobre a lei de Oswald. Vou apagar isso aqui tudo. Vamos fazer um exercício da lei de Oswald. Ai, tá muito grande essa aula. Exemplo. O grau de ionização de um ácido em uma solução